E uma nova técnica inédita na cirurgia de fístula anorretal foi realizada pela primeira vez em Minas Gerais. A técnica utiliza células mesenquimais, que têm como função regenerar, reconstruir e reparar tecidos e órgãos feridos. Um processo que poderia durar meses leva dias com o procedimento. A equipe do Dr. Romeu Ribeiro foi responsável por fazer uma cirurgia de fístula anorretal com o uso de células mesenquimais no Hospital Albert Sabin. Essa é uma técnica inovadora, realizada pela primeira vez no estado. Alguns estudos mostraram grande efetividade com o uso dessas células mesenquimais para regeneração de tecidos. Elas têm uma capacidade enorme de se multiplicar e, mais ainda, de se diferenciar. O que quer dizer isso? De se transformar em células específicas de cada órgão, vamos dizer assim. No caso das fístulas, existe um estudo muito importante que mostra a efetividade no uso adjuvante, ou seja, você trata a fístula, mas acelera o processo de cicatrização com o uso dessas células mesenquimais. A fístula anorretal atinge cerca de 0,01% da população. A fístula anorretal é uma das doenças mais comuns do orifício, ou seja, do ânus. Ela está muito frequente no nosso consultório, nada mais é do que um túnel com um orifício interno dentro do ânus, da região anorretal, e saindo em direção à pele, não simplesmente pelo orifício anal. E esse túnel com esse orifício interno e externo, ele comunica a parte interna do ânus ao meio externo pela pele, que é uma tendência do organismo a fazer essa drenagem via epitélio de epiderme, que é, no caso, a pele. O tratamento para fístulas do paciente muitas vezes é cirúrgico, mas cada situação é específica e individual. Em relação à fístula, primeiro de tudo a gente tem que saber que a maioria das fístulas elas tem uma origem criptoglandular, que é o que a gente confirma com uma inflamação de uma das glândulas que ocorre dentro do ânus, que produz muco da lubrificação natural ali. Mas tem fístulas também relacionadas a processos inflamatórios, como por exemplo a doença de Crohn, que pode desenvolver essas fístulas. Daí o tratamento é específico, e tem que ser individualizado. No caso da fístula comum, a gente tem uma criptite, ela forma uma inflamação e faz esse trajeto como eu tinha lhe dito. E o tratamento, infelizmente, no caso é cirúrgico, porque é um defeito anatômico, a gente tem que corrigir ele. Mas quando se formam abscessos e eles têm fundo cego e não simplesmente um trajeto com 2 orifícios, a gente às vezes consegue fazer algum tratamento medicamentoso. O médico conta que existem casos em que o paciente levaria meses para cicatrizar após a cirurgia. Mas com a técnica utilizando células mesenquimais, a cicatrização levou dias. Ele acelera muito o processo de cicatrização. Nós tivemos o apoio do Dr. Matheus Rota, de São Paulo. Ele estava em off conversando com a gente, mostrando um caso de uma paciente jovem com uma ressecção também de um trajeto fistuloso, em que foi usada a terapia de regeneração com células mesenquimais e em que o prazo de evolução de cicatrização foi coisa de 4 a 5 dias. Então acelerou muito o processo, que muitas das vezes demora 2, 3 meses para cicatrizar totalmente. Essa técnica ainda não é oferecida pelo SUS, somente particular, mas já é um grande passo na saúde. Mas é assim que se inicia um processo. Começa-se o uso, ele vai sendo mostrado a efetividade a ponto da gente conseguir convencer as autoridades e as entidades de assistência à saúde suplementar da necessidade do uso da técnica. E com isso, com certeza, baratear o custo do procedimento e chegar ao tão objetivo que é trazer qualidade de vida e saúde aos nossos pacientes.